Como formatar as células no Excel? Vamos pegar no nosso título e vamos alterar a cor, e podem ver que ao percorrer a paleta de cores já vamos vendo como fica na folha de Excel. Neste caso vamos escolher o laranja, o negrito para destacar, já que é um título, e vamos centralizar com a tabela. Vamos clicando na opção mesclar e centralizar. Mesclar faz com que se unam as células. Podemos também alterar o tipo de letra, neste caso escolher este estilo de letra, alterar o tamanho, já que é um título. Ok. No Excel também podemos alterar os dados, isto é, o formato dos dados. Neste caso quero que apareça o símbolo do euro. Aqui algumas células não corresponderam à formatação que eu queria. E porquê? Porque não pode haver espaçamento dos números com a vírgula. Portanto, a casa decimal não pode estar separada por espaço. O mesmo acontece aqui com este valor. Outro exemplo aqui é do 6.1, portanto não pode ter um ponto, tem que ser sempre uma vírgula. E vamos ver que ele assume a formatação que eu desejo. Ok. Também podemos formatar os números, neste caso, por exemplo, os nossos contactos. Podemos vir aqui em geral, mais formatos de número, e em especial vamos encontrar aqui o número de telefone. E veem que ele separou-os por 3 dígitos. Neste caso, vamos ver a alteração e aqui está. O código postal também podemos formatar todo da mesma maneira. Em especial, então, está aqui já a opção conforme ela vai ficar e, portanto, ele já assumiu essa formatação. Ok. Tenho aqui um valor que não assumiu porque tem 2 espaços. Portanto, não assumiu essa formatação. Pronto. As datas também podemos escolher um formato que nós pretendemos. E neste caso temos aqui vários formatos. Podemos escolher entre eles. Vou escolher este e, portanto, fica com este formato aqui a data de nascimento. Aqui nesta coluna sobre a idade, gostaria de personalizar o formato de dados. Neste caso, então, vou selecionar os dados que pretendo personalizar e vou aqui na categoria personalizado, vou escolher então, ou vou escrever a opção que eu quero. O Excel assume o cardinal como um algarismo, como um número. Neste caso, para a idade não preciso de casas decimais, portanto ficaria 2 algarismos. E depois vou selecionar o texto que eu pretendo colocar. Tem que ser entre aspas e, portanto, vai ficar conforme está aqui no exemplo, 12 anos. Ok. E, portanto, vamos visualizar que assumiu este formato personalizado que eu quis dar. Ao mesmo tempo, podemos também formatar as células, portanto, de centralizar na vertical, como centralizar na horizontal. Podemos orientar o texto, neste caso vou escolher uma inclinação de 45 graus e vai ficar com este formato. Negrito, ok. Quero também dar aqui um preenchimento e posso escolher aqui uma cor para este. Ok. Ficamos com um cabeçalho. Depois gostaria de formatar a minha tabela com as bordas. E neste caso vou querer que todas as bordas tenham limites. Assumo este formato. Gostaria que esta parte do cabeçalho tivesse
uma borda diferente e aqui tem uma borda superior espessa. É este que eu vou escolher então, e assim difere da parte dos dados em baixo. Também posso alterar o formato, isto é, a altura da linha e a largura da coluna. Neste caso, vamos só então ver como é que se altera a altura da linha. Está com um valor de 18 e eu vou pôr 30 e vamos ver que aumenta logo o formato da linha. Podemos também usar esta função, esta opção do estilo, em que o Excel oferece-nos aqui vários estilos e nós podemos ver, neste caso, podemos visualizar como pode ficar. Neste caso vou escolher este aqui. Também podemos formatar o estilo da tabela. Portanto, selecionamos a tabela toda, escolhemos a opção que desejamos, neste caso esta, clico que a minha tabela tem cabeçalhos, ok, e portanto fica com este formato. Outros aspectos na formatação de células, podemos ter a formatação condicional. Neste caso temos aqui então esta opção e podemos, por exemplo, aqui na idade, clicar aqui, ver as várias opções e podemos ver por exemplo, ele vai assumir o valor mais alto e o valor mais baixo consoante a cor. Neste caso aqui o Excel está-me a dar um erro porque o conteúdo, o espaço não é suficiente para o conteúdo que está aqui. Neste caso agora posso voltar aqui e nos ícones ir a mais regras e portanto perceber quais são os valores que estão aqui a ser dados. Neste caso, por exemplo, gostaria que os mais velhos, portanto aqui vou trocar, os mais velhos ficassem com a cor vermelha. Enganei-me, tem que ser estes símbolos, ok, e vamos ver, ok, portanto o mais velho fica então com a cor vermelha, os mais novos com a cor verde, portanto já dá-me aqui uma leitura mais rápida. Podemos também misturar outras, por exemplo, as barras de dados, pode ser interessante para nós vermos podem ser os alunos mais velhos ou não, portanto o Excel já me dá uma imagem mais ou menos de quais são os mais velhos ou os mais novos. Aqui na data de nascimento podemos também ver, por exemplo, quem está abaixo da média. Neste caso vai dizer quem são as pessoas já mais velhas, que já estão fora da média. Pelas datas, o Excel faz o cálculo. Podemos também formatar de forma que o texto que contém, por exemplo, o A fica vermelho claro. Agora gostaria que, por exemplo, o texto B ficasse um preenchimento verde. Aqui uma cor mais escura. Ok. E ele está a formatar então o A e o verde desta forma.
podemos também querer formatar e que o Excel me diga rapidamente quais são os valores mais altos e, portanto, quero saber tudo que está acima de 5, do valor 5 euros. E aí está logo a assumir-me aqui tudo a vermelho. Outra coisa útil também é nós podermos fazer a ordenação, portanto por ordem alfabética, e temos aqui o classificar e filtrar, e neste caso podemos até personalizar a classificação, e em classificar por de A a Z, e eu quero que tenha em linha de conta a coluna do nome como primeira referência. Ok. E ele já fez esta alteração. O Excel também nos pode permitir o preenchimento automático, portanto pode-nos ajudar, em vez de estar aqui agora a preencher estes números 251, 252, 253 e etc. O Excel pode fazer isto e tem uma função. Portanto, seleciono então aonde quero inserir os dados e vamos aqui a preencher. Escolhemos em série, portanto será em colunas, linear e com incremento de 1, e vamos ver que ele próprio já fez esta contabilidade, portanto inseriu os dados. Espero que tenha sido útil esta formação